Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para dar glória a Deus, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Estamos no 5º domingo da Quaresma, já nos preparando para que semana seguinte, próxima semana, possamos vivenciar e estreitar a nossa caminhada com Jesus, vivendo esta Semana Santa. Uma semana que coroa
todo este período quaresmal que nós buscamos vivenciar. O que nos chama a atenção, deveria nos chamar a atenção na liturgia de hoje, é a forma com a qual a Igreja nos orienta e nos conduz para aquilo que é o nosso destino final. Deus não nos cria para a infelicidade. Deus não nos cria para o pecado. Deus não nos cria para a morte. Entendendo a morte como sendo o ponto final de uma existência. Mas Deus nos cria de uma maneira providencial para a felicidade. Ele nos cria para a graça e Ele nos cria e recria para a vida. Restaurando sempre mais aquilo que há de pior em nós e nos dando condições, nos capacitando para que sejamos pessoas não mortas, mas pessoas vivas. Pessoas não que hajam por um impulso carnal, humano, mas pessoas que agem pela convicção dos valores do alto, movidos e motivados sempre mais pelo seu Espírito, que dá vida, que ressuscita, que faz viver. Assim escutamos na primeira leitura também da profecia de Ezequiel, onde o próprio Senhor nos diz que vai abrir as nossas sepulturas. E abrindo as nossas sepulturas, colocará sobre nós o seu Espírito, para que vivamos de fato. Não para que apenas sobrevivamos, para que empurremos a nossa vida com a barriga, mas para que tenhamos de fato uma qualidade de vida existencial, mas de uma vida cristã igualmente. A nossa vida cristã não deve ser uma vida burocratizada, mas a nossa vida cristã deve sempre atingir a sua naturalidade. E o que é ser natural ao cristão? Amar com um coração indiviso, um coração centrado em Deus que nos criou, que nos consagrou e que nos envia em missão, mas amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque fazemos esta experiência do amor. Este é o caminho natural de cada cristão. Porém, por vezes, deixamos que tantas outras burocracias nos impeçam de viver este nosso ideal cristão. Não por força somente dos nossos pecados, mas por tantos outros entraves que encontramos, ou por tantas outras pedras que colocamos nos nossos próprios caminhos, evitando de fazer sempre o bem, como é aquilo que o Senhor nos pede. E fazer o bem não se trata somente de dar as esmolas, mas fazer o bem significa reconhecer todo um processo que vivenciamos nesta quaresma, a partir da liturgia, onde o Senhor, que não somente se apresenta e se mostra como misericordioso, mas como aquele que está sempre predisposto a perdoar os nossos pecados. E ainda conta com cada um de nós, apesar das nossas limitações. Reconhecer que Deus se faz presente nessa nossa vida deve ser de fato um refrigério para a nossa alma, a fim de que a gente possa continuar a missão que Ele confiou a nós. Se é Deus quem nos chama a uma missão, é Ele também que nos sustenta nessa mesma missão. É Ele quem renova sempre mais em nós o seu Espírito, a fé, a esperança e a caridade. Mas para que isso aconteça, precisamos tirar as pedras, para que Ele possa entrar, para que Ele possa fazer morada, para que o seu Espírito seja eficaz na nossa vida. Mas se nos fechamos, se deixamos a porta do coração fechada, ou ainda mesmo a porta do sepulcro fechada, com essa pedra gigantesca, de fato, Deus não vai poder realizar nada em nós. Não porque Ele não seja onipotente, mas porque nós somos livres. E se fechamos a porta do coração,
ele não pode entrar. A maçaneta está do lado de dentro. E ele não é um ladrão. Ele não é um ladrão capaz de arrombar a porta do nosso coração. Mas ele é um amigo e espera que nós o acolhamos de portas abertas. O Salmo nos traz uma experiência muito profunda. Se a palavra de Deus como um todo é Deus falando a nós, falando ao seu povo, nós podemos afirmar que o Salmo é esta nossa fala a partir da palavra de Deus, é o eco que a palavra de Deus produz em nós, em sinal de agradecimento, em sinal de clamor de perdão, em sinal de clamor de misericórdia e de força para continuarmos a nossa vida. E o salmista nos diz de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito sofrida, dizendo: das profundezas eu clamo a vós, Senhor. No fundo do poço, no limite da minha existência, da minha angústia, eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, se encontra toda a graça e copiosa redenção. Em vós eu espero, porque o Senhor vem para libertar a Israel de toda a culpa. De modo que este tempo de Quaresma, que nos fez pensar e nos deve fazer sempre pensar nas nossas faltas, não é um tempo em que a gente tenha que cultivar a culpa por conta dos nossos pecados. Mas é um tempo e é uma oportunidade que temos para reconhecer de uma vez por todas que Deus me ama, que me dá uma nova oportunidade e que renova sempre mais esta esperança que o pecado tira. Afinal de contas, quando pecamos, nós não nos sentimos felizes, não nos sentimos orgulhosos por aquilo que fizemos. Mas quando pecamos, de fato estamos lá, no fundo do poço. Mas é Deus quem nos dá a mão e nos tira daquela realidade. Porque não fomos criados para ficarmos no chão, no fundo do poço por conta do pecado. Fomos criados para que possamos assumir a nossa dignidade de filhos, que apesar de pecadores, temos dentro de nós um tesouro que Ele depositou, o seu Espírito. Espírito que, como escutamos no Evangelho, tem esta capacidade de ressuscitar, de renovar, de fazer viver. É para isso que o Senhor nos criou, para que tenhamos vida e vida em abundância. Nos abramos a esta realidade do Espírito, nos abramos a esta realidade da ressurreição, porque é o Senhor mesmo que vem ao nosso encontro para nos comunicar a sua vida. E concluindo com o pensamento de São Paulo, já não podemos mais agir pela carne, que morre e que faz morrer, mas precisamos deixar ser conduzidos pelo Espírito, que renova, que purifica e que faz viver para Deus. Deixemos um tempo de silêncio para a nossa reflexão pessoal.